Boa noite a todos. Senhoras e senhores, havendo número legal na forma regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária, realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas, todos médicos no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço para quem encaminha depoente à mesa, por favor. Doutora Paola Cardoso, boa noite. Boa noite. Tá ligado o Quer microfone? que eu fale mais próximo? Pode ser, Tá. por favor. Bom. Doutora, antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-la quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante esta comissão parlamentar de inquérito. Nos termos da lei, a testemunha regularmente intimada tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor, e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer informação. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho punido com pena de reclusão. Feitas essas advertências, passa a colher o seu compromisso. Doutora Paola Cardoso, a senhora se compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim, me comprometo. Obrigado, doutora. Doutora, eu vou iniciar as perguntas. Caso a senhora precise que repita, tá bom? Bem. Só solicitar. Doutora Paola, qual o seu nome completo, CPF, número do registro do CRM? Paola Cardoso, Sua especialidade médica? neurologista. Há quanto tempo a senhora presta serviço no Hospital São Lucas? Há quase 3 anos. Eu não me lembro bem se foi iniciado em agosto ou em setembro de 2022. Então, com a saída em junho, próximo de 3 anos. Mas a senhora depois pode confirmar e nos repassar? Posso. A senhora tem quanto tempo de formada? 3 anos. Eu iniciei lá, eu me formei em julho e logo comecei a trabalhar lá. Inicialmente como plantonista, às segundas-feiras. Fiquei um bom período apenas como plantonista e depois fui assumindo outros cargos dentro do hospital. Obrigado. Boa noite, doutora. Boa noite. A sua atuação no hospital decorreu de contrato formal com a PAMIC ou algum outro instrumento jurídico? Não, nunca houve contrato. As contratações todas de médicos eram feitas por empresa de pessoa jurídica, por PJ. As contratações eram feitas por empresas de pessoas jurídicas? Sim. Não Eu tinha- tenho uma empresa de pessoa jurídica, PJ, e emitimos nota pelo trabalho realizado. Nunca houve assinatura de nenhum contrato. Nunca houve um contrato do hospital com a sua pessoa jurídica? Não, nunca. Doutor, boa noite. Boa noite. A senhora recebia regularmente o seu salário? Não. Inicialmente, quando eu entrei no hospital, o pagamento ele era prometido, né, no 5º dia útil do mês seguinte aos trabalhos prestados.
Inicialmente, quando eu entrei, era assim. Então, exemplo, trabalhávamos no mês de agosto, os plantões eram pagos no 5º dia útil do mês de setembro. E aí, por algum motivo, em um dado mês, que eu não me lembro qual, nós não recebemos e foi comunicado pela direção do hospital que esse prazo havia mudado e que os médicos só receberiam com 60 dias após os plantões efetivados. Então, por exemplo, quem trabalhava em agosto receberia apenas em outubro. E a minha saída se deu no momento que esse prazo passou a ser de 90 dias. Alguma justificativa foi representada pela direção do hospital? Na verdade, muito poucas justificativas eram dadas para esses atrasos, né? A justificativa era sempre que o valor enviado não cobria todos os custos do hospital e assim tinham que escolher quais contas pagar. A senhora tem algum relato de algum colega seu de profissão que também trabalha no hospital? Vários, porque a minha saída do hospital se deu em um momento que eu tinha o cargo de direção técnica. Então, quem fazia todo o contato com a equipe, com o corpo clínico do hospital, era eu, né? Então, todos os colegas, porque todos os meses, alguns colegas ficavam sem receber. E aí virava o mês, aqueles colegas que não recebiam 2. Mas essa situação de colegas sem receber há 90 dias, ela já se dá aproximadamente 12 meses. E aí, determinado colega não recebia naquele mês, vinha a cobrança, colega faltava plantão, não ia trabalhar. No outro mês recebia 2, aí era o outro que ficava sem receber. E aí chegou um dado momento em que veio o comunicado que todos nós passaríamos a ter o pagamento para 90 dias. Quem comunicou isso para vocês, doutora? A presidente do hospital, a diretora financeira e 2 advogados que representavam o hospital nesse momento. Foi uma reunião com todos os médicos? Foi particular com cada um? Não, dizer? Foi uma reunião só comigo. Eu estava no plantão, atendendo, e aí comecei a mandar mensagem perguntando sobre o pagamento dos médicos, porque a equipe se reportava a mim também quando não recebia, e era algo muito difícil de lidar, porque o colega que não recebia, ele não ia trabalhar. Em diversos momentos eu já tive que sair para cobrir plantões, porque o colega simplesmente falava, olha, eu não vou porque eu não recebi. E aí eu tinha que sair, largar tudo que eu estava fazendo para não deixar o pronto-socorro descoberto. E nesse dia eu mandei mensagem perguntando, porque já era o 7º dia útil do mês, e aí me pediram para subir. Eu fui até a sala da presidência do hospital, onde estavam a presidente do hospital, a diretora financeira, acompanhada de 2 advogados, e que naquele momento que eu senti, né, eu não posso dizer, hoje eu não tenho como provar, mas a forma coativa com que eu me senti naquele dia, porque eu nunca tive contato com a equipe que representava o hospital juridicamente. E naquele momento essa reunião ela foi dada com advogados. Ele falou, não foi uma fala da presidente, naquele momento ele me disse que eu tinha que estar ao lado do hospital e não dos meus colegas de classe, porque aquele comunicado traria muita repercussão para o hospital, uma vez que poderia ter uma debandada dos médicos e que eu teria que estar ao lado do hospital e não dos meus colegas de classe. E aí foi quando se deu o meu pedido de demissão. Esse relato foi feito pela presidente ou pelos advogados da presidência? Pelos advogados. E, por favor, a senhora pode citar o nome de cada um? Posso. A presidente do hospital, senhora Rosilena, a diretora financeira, senhora, a gente chama de Márcia, né? Mas eu vi nos documentos que não vou saber o nome agora, mas a gente só chama de Márcia. E o advogado, se chama Neto e o outro eu não vou me lembrar o nome. E a notícia foi dada pelo advogado e aí eu questionei a Rosa, né? Porque eu falei, olha, vocês estão me chamando para uma reunião com 2 advogados para informar que a partir de agora os médicos vão receber com 90 dias ao invés de 60. Nunca foi o meu acordo com os colegas quando eles entraram no hospital. Quando você contrata
Uma pessoa, como eu, por exemplo, fui contratada para 30, isso passa para 60, agora passa para 90, as coisas não funcionam assim, né? E aí a Rosa falou, não, nós não temos como pagar e a partir de agora vai ser o prazo de 90 dias. Doutor, Ela queria que a senhora induzisse os médicos a aceitarem esse prazo? Foi Sim. essa a conversa? Sim. Sim. A fala dela, junto à fala dos advogados, numa confirmação, foi que, enquanto diretora técnica, eu teria que estar ao lado do hospital. E aí eu falei que não continuaria no cargo. E aí o advogado, de forma bem irritada, falou, então faça uma carta de próprio punho. Eu falei, com toda certeza eu vou fazer essa carta, porque eu não tenho como ficar contra os colegas que quando eu chamei para trabalhar, eu dei a minha palavra que seriam 60 dias, e isso simplesmente passa para 90 e engula quem quiser. As coisas não funcionam dessa forma. deixa eu entender a parte que a senhora disse que se sentiu coagida. Nessa reunião, em algum momento, houve alguma fala, alguma expressão Sim, na que verdade... a senhora acredite que não caberia naquele momento, não caberia numa conversa de trabalho? Não caberia, porque em nenhum momento eu tive contato com a parte que representava o hospital legalmente. E aí a fala do advogado era assim, eu estou sem receber, tem quase 2 anos que eu não recebo salários, e se você está como diretora técnica, o hospital hoje passa por um problema de falta de verba, é o seu papel estar ao lado do hospital. Se nesse momento você não tem condição de estar ao lado do hospital, é você quem tem que sair. O advogado falou para a senhora que ele está 2 anos trabalhando no hospital sem salário? Sim, doutor Neto falou isso. E no momento a senhora questionou alguma coisa? Não, eu perguntei quem paga as contas da casa dele, né? Porque da minha casa sou eu. E aí ele disse que ele está há quase 2 anos sem receber. Doutora, há algum tipo de registro formal das horas ou plantões que a senhora realizava? Na verdade, a gente fazia emissão de nota fiscal e todas as minhas notas em rodapé, elas têm a declaração do que está sendo cobrado e posteriormente pago. Então, quando nós entrávamos no hospital, nós assinávamos 2 folhas a cada plantão. Uma folha era registrada pela equipe da recepção, onde ela colocava o horário que o médico entrava, o horário que o médico saía, e nós carimbávamos ali. Por exemplo, estou na pediatria hoje de 7 da manhã às 19. Era colocado o horário de entrada, o horário de saída, e eu carimbava naquele dia de plantão. E tinha também uma folha de ponto, onde era registrado, aí essa folha, cada médico tinha a sua. Era carimbado os dias que você estava no hospital no final do mês. A folha dos médicos, por exemplo, eu fazia uma checagem de plantão, fulano carimbou tal dia, veio, teve troca, pagou por Pix para o colega, assinava aquela folha e isso ia para recebimento. A senhora disse que cada médico tinha a sua. Sim. Mas eles tinham posse desse documento? Não, nunca tiveram. Esse documento sempre ficou em posse do hospital. E se esses médicos, eles precisassem desse documento e solicitassem, o hospital entregava para eles? Isso eu não sei dizer. Eu, por exemplo, depois que saí, como o hospital ainda tem um valor a me pagar, eu sempre tirei foto das minhas folhas de ponto, né? Orientava até alguns colegas que fizessem isso, e eu fiz uma requisição na recepção do hospital de que eu gostaria de ter os últimos 60 dias de bans atendidos, internações realizadas e toda a comprovação, mas esse documento ainda não ficou pronto. E orientei alguns colegas que fizessem a mesma solicitação. Quanto tempo tem que a senhora solicitou esse documento? Olha, foi no início do mês de julho, acho que dia 4, se eu não me engano. Posso checar porque eu tenho foto, mas eu acho que foi dia 4. Tá bom. Doutora Paula, a senhora pode nos informar qual que é o valor do débito do hospital com a senhora? O valor de maio, quando eu já tive que cobrir outros plantões, inúmeros plantões, porque colegas não tinham recebido nos últimos 90 dias,
se eu não me engano, R$38 mil, e do mês de junho, que foi até o dia 9 trabalhado, algo perto de 8 mil, acredito que em torno de 46. Esse é o valor que o hospital lhe deve? O valor que o hospital me deve. A senhora também falou que muitas das vezes teve que sair de casa para poder cobrir plantões. E quando a senhora estava em outro plantão, já aconteceu do hospital ficar sem plantonista? Sem plantonista não, porque eu não trabalhava em outro lugar. A minha carga horária no hospital, ela era entre 35 e 40 horas semanais. Então, eu nunca deixei sem médico. Eu pagava via Pix, e isso foi feito várias vezes, né? Como o hospital, ele já tem uma fama de mal pagador entre os colegas, a gente colocava nos grupos, olha, preciso de plantonista tal dia. O pessoal chamando no privado, eu até vou, mas só se pagar via Pix. Então, inúmeras vezes isso foi feito. Dezembro, por exemplo, Natal, Réveillon, todos foram plantões que eu pagava do meu bolso para depois de 60 dias receber do hospital para não deixar o pronto-socorro sem médico. Esse era um combinado entre os médicos, a direção do hospital não tinha ciência disso? Não era entre os médicos, a direção tinha ciência porque várias vezes eu perguntava, olha, a gente está sem plantonista tal dia, preciso que algum caixa seja levantado, senão não vai ter médico. E aí, quando, 99% das vezes, o retorno era que não tinha. Mas eu, enquanto responsável do pronto-socorro, também não podia deixar desassistido. Então, várias vezes eu paguei plantão do meu bolso. Quem fazia essa reposição, doutora? A diretora financeira. Quando eu ia receber o meu salário 60 dias depois, aquele plantão que eu paguei do meu bolso era me pago. E a senhora recebeu esse plantão? Oi? Esse plantão que a senhora está dizendo, esses plantões, que a senhora recebeu esse dinheiro? Que a senhora repassou? Por exemplo, o colega hoje foi fazer uma cobertura. Certo. Ele assinou lá, ele fez os bans, ele assinou a entrada. E aí, nessa folha de assinatura de ponto, ele colocava recebido plantão via Pix. O Pix era meu, eu pagava. E aí, 60 dias depois, quando iam fazer o faturamento daquele plantão, ao invés de pagar para o colega, pagava-se para mim. Entendi. Mas era tudo assinado, era o colega quem assinava o livro, quem assinava os bans, quem fazia tudo. Já teve alguma situação que o hospital pagou esses plantonistas via Pix ou só a senhora mesmo? Na hora? Para cobrir plantão. Não. Teve uma situação que foi em dezembro do ano passado, quando eles não tinham acertado comigo 2 ou 3 plantões que eu tinha pago, e aí chegou no fim do ano, eu falei, olha, a gente vai ficar sem médico no plantão de Natal, porque eu não vou tirar do meu bolso. E aí, na época, não foi no plantão, eu não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, eu acredito que retrasado. E aí, na época, o doutor Osvaldo, ainda na presidência, ele pagava com cheques. Ele dava cheques e depois pedia para que a gente fizesse a emissão dessas notas fiscais. E aí ele pagou, eu paguei do meu bolso para o Fernando, que na época era um médico que era, acho que, aparentado do doutor Osvaldo, e depois essa emissão de nota foi feita. Mas ele chegou a pagar alguns plantões com cheque. O cheque era de pessoa jurídica ou física? Eu acho que era dele. Dele? Dele. Pessoa física. Pessoa física. Alguns fornecedores, por exemplo, não aceitavam cheques do hospital. Por exemplo, tivemos momentos em que o gerador do hospital quebrou, né? E a gente tem uma sala de estabilização, não pode ter um hospital sem luz, porque o nosso ventilador é dependente de luz. E aí, fornecedores não aceitavam mais trabalhar por cheque, porque muitas vezes os cheques eram sustados, eles voltavam sem fundo. O rapaz que consertava o gerador, por exemplo, ele não aceitava mais cheque. Fornecedores de medicações, por exemplo, não aceitavam mais cheque, só aceitavam se fosse transferência via Pix. Inclusive tivemos, eu não vou saber dizer qual foi o laboratório, que tinha uma dívida, o hospital não pagou determinado fornecimento de medicação. A empresa falou, não, eu até vendo, mas eu vendo se for pagamento via dinheiro. O hospital transferiu e eles não entregaram. Por que não? Então, o dinheiro ficou pela dívida abatida.
Doutora, sabe? a senhora disse que era uma prática, né, pagamento em cheque pelo doutor Oswaldo. A senhora pode dizer que também já recebeu algum pagamento por cheque? Vários. Até antes depois que o doutor Oswaldo saiu, que os pagamentos deixaram de ser feitos por cheque. Todos os pagamentos eram feitos por cheque. Cheque pessoa física. Então, aí esses cheques de pagamento, eu tenho que olhar, eu não me lembro se era cheque do hospital, mas eu acho que era do hospital. Eu não tenho essa certeza. A senhora tem um comprovante, o extrato? Olha, eu posso tentar puxar na minha conta bancária, né? Mas a gente emitia a nota fiscal e a gente pegava em cheque. Até a saída do Dr. Oswaldo, nenhum pagamento era feito através de transferência bancária. Todos os pagamentos eram feitos por cheque, para todos os médicos. É muito importante, doutora, que a gente, nessa CPI, entenda ao final dela o que aconteceu. Então, é importante para a gente essa informação. Se o cheque era pessoa física, pessoa jurídica. Bom? Eu tenho quase certeza que nesse momento em que ele pagou o plantão para o doutor Fernando, esse cheque que foi depositado, eu tenho certeza que era um cheque pessoa física. Mas eu tenho quase certeza que os cheques que nós médicos recebíamos eram cheque do hospital. Era o cheque jurídico do hospital. Do hospital, mas eu não tenho essa certeza. É uma informação que eu realmente tenho que... A senhora pode tentar buscar essa informação? Eu posso tentar buscar no extrato bancário, né? Conversar com o exatamente, gerente, porque eu pegava esse cheque e esse cheque era depositado na minha conta. E depois, como que a senhora estava recebendo o seu pagamento? De qual forma? Por último agora, depois que virou a presidência, Sim. a gente recebia por transferência bancária. Transferência bancária? Isso. Pessoa jurídica, física, nome do hospital, como que era feito? Quem fazia essa transferência para a senhora? Olha, eu não... Isso eu consigo até olhar agora, porque como são coisas mais recentes, né? A senhora pode, inclusive, ficar à vontade, se precisar olhar. Tá? Deixa eu dar uma olhada, porque eu consigo... As minhas notas fiscais, elas eram emitidas junto à nota fiscal da doutora Iapunira Catarina, porque nós fazíamos a emissão pela mesma PJ. Então, os cheques caíam mais na conta dela do que na minha, mas eu devo ter algum na minha, mais antigo. Hospital São Lucas. Isso. Doutora Paola, já foi informado para a senhora, os valores que o município repassa para a PAMIC? Sim, eu vi no ofício em que, após a minha saída, foi divulgado os valores de pagamento dos médicos, mas em algum momento, na direção do hospital, eu vi que vinha discriminado, né? Por exemplo, 60 plantões de médicos clínicos geral, X. 30 plantões de pediatria, 12 horas, X. Só para me entender melhor, quem informou isso para a senhora sobre o valor que a prefeitura passa de recurso para o hospital? Foi a direção do hospital? Foi a direção do hospital. Tinha-se a folha, né, dos valores que vinham de entrada. E aí, no dia da minha saída, quando eu fui comunicada que seria 90 dias,
Foi uma pergunta se o hospital não estava recebendo ou se o hospital não estava repassando. E aí foi informado que naquele momento, no dia 9 de junho, a Prefeitura já havia feito no dia 8 repasse referente aos plantões de maio, mas que nós não receberíamos. Entendi. E da atual presidente do hospital, a senhora já recebeu algum plantão, algum pagamento? Não. Por Pix, por cheque? Não. Não? Doutora, a senhora já teve ciência de alguma informação sobre fonte de recursos repassado ao São Lucas para pagamento de profissionais que não fossem da prefeitura, do município? Alguma outra fonte? Não entendi bem a pergunta. A senhora já teve alguma informação de alguma outra fonte de recursos que tenha sido passado para a APAMIC, para o pagamento de profissionais ou até mesmo de fornecedores, que não tenha sido do município? Sim. Por exemplo, quando eu entrei no hospital, nós tínhamos um laboratório que era interno, né? Tem seu laboratório e tinha uma profissional que trabalhava todos os dias, de 8 às 5 da tarde, analisando material. E depois de um tempo, não vou me lembrar também quanto tempo, esse laboratório foi fechado e as amostras são encaminhadas atualmente para o Diagnolab em Volta Redonda, né? Um laboratório que fica a 1 hora de distância. E quem fazia esse transporte desse material era a filha da presidente, que é uma técnica de enfermagem que trabalha no hospital. Nos momentos em que ela não podia levar a amostra, porque, se eu não me engano, ela cursa a faculdade de medicina durante o dia, né? Se eu não me engano, não. Ela cursa a faculdade de medicina. E aí, se tivesse uma urgência, fora de um período que ela não pudesse levar, a enfermagem chamava um Uber, que na verdade, a gente sempre avisou a Ana Carolina. E aí, ela fazia contato com alguém que era um Uber para levar essas amostras. E aí, uma vez, ela me disse que a firma pela qual ela recebia mensalmente para fazer esse transporte era em nome do esposo dela, Paulo Henrique. Então deixa eu entender. Um minutinho, Marcelo, deixa eu entender. Ela trabalhava no hospital? Ela trabalha no hospital. Ela trabalha no hospital como? Técnica em enfermagem no plantão noturno. Técnica de enfermagem. Isso. Mas ela também recebia para fazer esse transporte do material que era coletado? Sim, todas as vezes em que, todas as manhãs, por exemplo, eu pedia os exames dos pacientes internados. Juntava dos pacientes internados junto com as amostras do pronto-socorro, que os colegas de plantão pediam exames, e ali por volta de 11 horas, meio-dia, ela levava essas amostras para o Diagnolab. Se desse entrada um paciente na sala de estabilização ou outro paciente mais grave que a gente precisasse desse transporte fora do horário que era padronizado, era ela quem a gente chamava para levar essas amostras. E mesmo assim, existia uma empresa contratada? Era uma PJ que recebe, né, um valor, acho que próximo de 10 mil, que ela me disse na época, que faz esse transporte das amostras para o Diagnolab em Volta Redonda. A senhora sabe me informar se o salário dessa técnica de enfermagem estava em atraso também? Com toda certeza, não. Obrigado. Doutora, o hospital já lhe ofereceu de alguma forma de compensação e promessas de pagamento ou acordo referente aos atrasos? Não. Nunca? Não. Algum relato de algum colega de trabalho da senhora que tenha recebido alguma oferta? Não. O senhor pergunta durante o tempo que eu estive lá? Sim. Não. O pagamento atrasado que eles lhe devem, que a senhora falou que é um montante, salvo engano, de 37 mil,
Não teve nenhuma promessa de pagamento depois que a senhora fez Não, na verdade, o meu advogado me orientou a enviar a nota fiscal, né, a nota que nós emitimos com esse valor, e que isso fosse ou por AR ou por recebimento do financeiro. Sim. E aí, quando eu estive no hospital, depois da minha saída, para entregar essa nota fiscal, inclusive eles não queriam receber. Deram ordem para quem estava na recepção de não fazer o recebimento dessa nota fiscal. E aí eu fiquei lá fora esperando cerca de 2 horas até que eles retornaram de onde estavam. E aí eu pedi a assinatura, tendo enviado por AR também. Mas todas as notas que nós enviamos via WhatsApp, todo o contato, ele foi ignorado. Todos os colegas que saíam dos plantões, esses colegas não recebiam. Era como se você saiu, você não tem direito a receber o que é trabalhado. São inúmeros colegas que não receberam pelo trabalho prestado. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, da pergunta anterior, quando a senhora mencionou que às vezes chamava o Uber para levar, né? Porque como é que eu te falar? A enfermeira, ela acompanhava? Ela ia com o Uber para levar? Oi? Eu estou fazendo a pergunta da senhora anterior. Uhum. A senhora falou que tinha uma empresa, né? Uma empresa, um motoboy, no caso. Mas quando vinha o Uber, a enfermeira, ela acompanhava o Uber? Ela ia junto com o Uber? Não. Não ia junto? Inclusive, por diversas vezes eu questionei, porque o transporte de material, né, o transporte de sangue, Sim. ele não pode ser feito por alguém que não seja capacitado ou treinado. E aí, o que era um problema extremamente frequente no nosso pronto-socorro, e eu era plantonista, né? Eu trabalhava toda segunda, 24 horas, fora a visita, eu estava no hospital todos os dias. Às vezes você tinha um paciente grave na sala vermelha, ou uma criança inspirando cuidados, até a gente colher material. Esse material levava mais de 1 hora, a gente tinha que colher, acionar, ela vinha para o hospital, pegava esse material, levava para o Diagnolab, isso já era no mínimo 2 horas. Chegava lá, o que acontecia? A amostra não era satisfatória, a amostra coagulou, a amostra deu problema. Aí você está manejando um paciente na sala vermelha, que você tem, né, às vezes uma cetoacidose, você precisa de um exame na hora, uma gasometria, uma coisa muito importante. E aí voltava essa informação para o hospital, a gente tinha que colher de novo, tentar mandar. Isso aconteceu inúmeras vezes, isso acontecia toda semana. Do material chegar lá sem condição de análise. Muito obrigado, doutora. Por nada. Doutora, há conhecimento entre os profissionais de que recursos públicos estariam sendo desviados ou mal aplicados pela gestão da APAMIC? Sim. Por diversas vezes era questionado a questão de gestão. Atualmente, nós pagávamos, né, eu digo nós enquanto eu era diretora técnica, um valor de plantão bem maior, por exemplo, para a pediatria, do que outros lugares pagam. E tudo isso sempre foi vinculado ao hospital... Obrigada, que eu estou aqui tremendo. Ao hospital não ter credibilidade com os médicos. Era ofertado um valor, por exemplo, para o plantão de pediatras no final de semana, sexta, sábado e domingo, de R$2.000 a cada 12 horas de trabalho. Sendo que a média que outros lugares pagam é entre 1.000, 1.200, e a gente pagava 2.000, porque os colegas não aceitavam trabalhar porque sabiam que não iam receber. Então, esses colegas só assumiam esses plantões nessa coisa, não, lá paga muito bem, então se eu trabalho um, já estou recebendo como se fosse 2 plantões. Na época em que eu entrei no São Lucas, nós tínhamos bons pediatras no plantão de pediatria.
Nós tínhamos alguns colegas que dão plantões em vários lugares de pediatria e todos esses colegas saíram por não recebimento. Hoje é um hospital que a gente chora e pega um recém-formado, nada contra o recém-formado, tá? Todos nós um dia começamos, mas em um lugar que você tem uma pessoa sendo responsável por criança, há de se querer que se você paga o dobro de outros lugares, que você tenha um bom atendimento daquele profissional, que seja alguém que seja pediatra, que seja alguém que seja experiente. E aí, ao tempo todo, era se questionado a gestão disso, né? Porque eu não estou nem falando de desvio, nesse momento eu estou falando de gestão, porque você tem que fazer escolhas. Se você gasta 200 mil e você poderia gastar 100, né, para ter o mesmo profissional ou profissionais melhores, a gente não conseguia ter profissionais porque ninguém mais queria trabalhar, pela fama de não pagador que o hospital tem. Então você tinha que elevar o preço do plantão para conseguir gente. Em todos os plantões, na pediatria, o médico era especialista? Não, nunca foi, mas isso não é uma regra do CRM. O médico que é clínico geral, ele pode dar plantão em pediatria. Isso não é um desvio de função. A gente pode dar plantão. Só que a única pediatra que nós tínhamos agora no corpo clínico era uma só, de todos que trabalhavam lá. E nós perdemos pediatras excelentes porque eram plantões que as pessoas não recebiam. Mas a senhora mencionou anteriormente que estava pagando R$2.000 um plantão e a pessoa não sendo pediatra e não está tendo isonomia, né? Porque um clínico geral recebe quanto um plantão? Lá na segunda, sexta, sábado e domingo, pagava-se R$1,250 a cada 12 horas. E aí o imposto vem para quem emite a nota, né? Então sai ali, a pessoa recebe em torno de R$1.050. E terça, quarta e quinta, R$2.000 a cada 24 horas. Então, o pediatra ele ganhava o dobro do clínico. Doutora, tecnicamente falando, quando um clínico atende uma criança, em seguida ele não teria que encaminhar essa criança para um especialista pediatra? Depende muito, né? O atendimento de pediatria, hoje o pediatra ele é uma especialidade que ninguém mais tem. Se você for olhar todos os hospitais da região e do Brasil, você não acha pediatra mais dando plantão. Então ele tem que encaminhar se tiver algo que ele entenda que ele não tem que tratar, mas a urgência pediátrica qualquer médico pode fazer. E a senhora vê como normal, assim, um pediatra, um clínico geral, estar na pediatria e ganhar um plantão praticamente o dobro de um clínico geral que está em atendimento sem ser na pediatria? Não, o que eu vejo nisso tudo é falta de gestão, né? Porque se fosse um lugar, a pediatra, por exemplo, que é uma excelente pediatra, uma colega que saiu, que tem um processo contra o hospital por não recebimento, ela falou, eu estou saindo daqui única e exclusivamente porque eu não estou recebendo, né? Então a gente perdeu sim muitos profissionais por esse não pagamento, sendo que podíamos ter esses profissionais todos e ter plantões de pediatras. Ok. Doutora Paola, a senhora ou algum colega da senhora já formalizou a Câmara Municipal, a Prefeitura, o Ministério Público ou o CREMERG referente a esse atraso salarial do Hospital São Lucas? Quando nós saímos, um documento foi enviado para o CREMERG com 20 assinaturas de médicos informando que estávamos saindo por não pagamento. Mas o retorno que eu tive do CREMERG na época, até o mês passado, o CREMERG ele tinha subseções. Então, Volta Redonda, Barra Mansa tinham subseções. Isso foi desfeito. Agora o CREMERG ele voltou a ser nacional. Mas na época eu conversei muito com o Igor, que era o presidente da seccional aqui de Coatis. O Igor conversou com o Bernardo, que era o médico acima dele, porque assim como falta pagamento de médico, a gente tinha uma sala vermelha com aspirador que nunca funcionou.
um ventilador que ninguém sabia manusear, né? Quantas e quantas vezes eu estava em casa e o colega passava por uma intercorrência e me ligava, fazia uma chamada de vídeo para aprender a usar o ventilador, porque era um aparelho tão antigo e tão difícil de manuseio que os colegas não conseguiam. A gente não aprendeu a usar esse aparelho na faculdade. E aí isso gerava muito transtorno, né? Porque aí você às vezes entuba e não sabe o que fazer daquilo ali. Então isso gerou muito transtorno, porque qual foi a orientação do CREMERGE? A gente não está preocupado se vocês estão recebendo. A gente está preocupado porque um lugar que não paga os médicos, faltam outras coisas. E aí o que está faltando se os médicos também não estão sendo pagos? Então, se for para a gente fazer a fiscalização, a gente vai para olhar tudo, né? Só que aí teve essa perda para o CREMERGE, que as seccionais fecharam, e aí eu não sei em que ponto está esse processo. Mas desses 20 médicos que assinaram, o número é muito maior. É que alguns colegas preferiram não assinar para não se envolver. Entendi. Então, a resposta do CREMERGE para a senhora é que não adianta só fiscalizar o atraso dos médicos, e principalmente a estrutura do hospital. Sim. E a senhora que trabalhou lá há 3 anos, a senhora acha que o Hospital São Lucas tem estrutura para ser um pronto-socorro? Não, eu acho que não. Eu acho que hoje nós temos um laboratório que é muito pouco funcionante. Alguns colegas me ligavam durante o dia porque a gente tinha um número pequeno de exames que podia ser solicitado para pacientes do pronto-socorro. O que é certo, nenhum pronto-socorro sobrevive a uma demanda muito grande de exames. Mas vamos supor, chegou um paciente grave, você tem que ampliar esse leque, você tem que olhar outras coisas. E isso a gente não tinha laboratório ali, por exemplo, para você entubar um paciente, pedir uma gasometria e saber se aquele paciente está ventilando bem. Não tinha. Em alguns momentos, antes mesmo desse laboratório entrar, o laboratório, final de semana, por exemplo, ficava fechado, emendava feriado. Então, às vezes, você pedia um exame de um paciente na quarta-feira para fazer na quinta de manhã, isso só ia ser colhido na próxima segunda, porque a quinta era feriado, emendava com a sexta, final de semana não abria. E aí o paciente ficava ali 4, 5 dias sem a gente ter acesso a um exame desse paciente. Hoje, a sala vermelha do hospital, ela tem um leito com aspirador que já não funciona há muito tempo. Quantas vezes eu entubei paciente e a gente tinha que tentar ficar puxando em seringa, porque o aspirador não funcionava. E assim, situações que... Tivemos um caso de uma criança da cidade que com 10 meses chegou muito grave. A pediatra que estava no plantão ainda era uma pediatra nessa época. Ela me ligou, falou, eu tenho que entubar essa criança está muito grave, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei mexer nesse ventilador. Eu, na época, ainda não era da direção do hospital, não era visita. Falei, fulana, eu vou deixar os meus filhos na escola e eu tento ir aí para te ajudar. Quando eu cheguei, a gente não conseguia entubar a criança, não conseguia ventilar a criança ia morrer. Eu liguei para minha cunhada, que é anestesista e que faz indução de criança que mora em Resende. Ela saiu de Resende, veio para o hospital, entubou a criança e aí a Master, que é quem faz as remoções, cedeu o ventilador para a gente acoplar a criança para mandar a criança para o regional. Essa criança hoje ela está viva porque Deus intercedeu na vida dela, porque era para aquela criança ter morrido, porque a gente não tem estrutura nenhuma. A gente tem uma enfermaria pediátrica que não tem máscara de nebulização infantil. Criança nebuliza com máscara de adulto pequena. Não tem oxi-hood, que é um capacetezinho que a criança recebe oxigênio. Então, qualquer criança que você acha que vai piorar, eu transferia, qualquer criança, né? Porque a gente não tem estrutura nenhuma, a gente não tem
aparelho pediátrico de pressão, não tem oxímetro pediátrico. Os materiais que eram utilizados nas enfermarias eram meus. Eu saí, levei o material que era meu. Então, é uma pediatria e um plantão de pediatria onde não se tem um aparelho de pressão, que é um negócio que custa R$100. Não tem um oxímetro, que é um negócio que custa R$100. E diante de tudo que a senhora mencionou, que relatou que o hospital não tem estrutura para ser um pronto-socorro, além desse fato que aconteceu com essa criança, no decorrer desses 3 anos, a senhora também já acompanhou outros casos assim, teve piora por falta de equipamento, ou que chegou até a óbito de algum paciente? Olha, casos foram vários, né? Recebemos no ano passado, por exemplo, eu estava numa viagem e uma paciente chegou queimada, toda queimada. O colega que estava no plantão se sentiu muito inseguro em entubar essa paciente, ela tinha que ser entubada, porque ela tinha muito edema, né? A paciente evolui mal. E ele falou, olha, eu não estou me sentindo seguro em entubar essa paciente, porque depois eu não vou conseguir usar esse ventilador. E aí, nesse dia, eu paguei do meu bolso para uma anestesista vir de Barra Mansa para entubar essa paciente, acoplar e tirar ela dali. Inclusive, eu tenho todos esses comprovantes de Pix, tenho essas conversas, tudo isso foi pago do meu bolso, para que a paciente não evoluísse para óbito. Esse foi um dos que a senhora lembrou, mas já teve vários outros episódios como esse. Vários e chegou outros. a óbito, teve alguma, doutora? Óbito, não. Óbito, não. Até, né, assim, várias são causas de óbito, mas a gente sempre tentava intervir, fosse chamando alguém que conseguisse, fosse levando, né, já levamos criança, por exemplo, para outros hospitais, no colo, dentro de ambulância comum, para que a criança conseguisse ser transferida, eu já levei. Né, já entrei no pronto-socorro da Unimed com criança de 1 ano no colo para que a criança subisse para a UTI. Doutora, a senhora disse que não houve óbito por conta dessa situação, né? Da situação precária que a senhora informou. Mas houve piora. Piora? Houve piora, correto? E já tivemos também pessoas que vieram a óbito após transferida para outros locais. Sim. Sim. Essa piora não pode ter ocasionado a morte dessa pessoa, mesmo que não tenha sido no Hospital São Lucas? Sim, pode. Por exemplo, nós temos um quadro que, de certa forma, é comum num pronto-socorro, paciente que chega séptico, né? É um paciente que a gente precisa entender esse quadro para fechar o diagnóstico. Paciente que tem um quadro de sepse, se você não intervém fazendo volume, entrando com antibiótico, os livros mostram que a cada hora você reduz a chance de sobrevida daquele paciente. Sepse é um quadro comum que tem que ser abordado com muita clareza nas primeiras horas. Se você tem um pronto-socorro que não tem laboratório, como que você vai fechar um critério de sepse? Quantas e quantas vezes nós perdemos colegas ali porque eles falavam, isso aqui não é medicina de guerra, eu não posso trabalhar por achismo. Eu sou plantonista ali há quase 3 anos e na segunda-feira à noite que eu dava plantão, acho que já trocamos uns 10 colegas, porque eles falavam, Paola, a gente vem para dar plantão com você, entendendo que você tem uma bagagenzinha a mais, que você está mais... Como que você... não, eu acho que é uma sepse, eu vou fazer volume, mas isso faz a gente errar diagnóstico. Eu já errei, né? A gente erra todo dia, claro, mas eu já errei, já atendi paciente que eu falava, olha, eu acho que isso daqui é uma sepse, vou fazer volume, vou fazer antibiótico, vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. 6 horas depois chegava o resultado de exame, você falava, nossa, não é sepse. E aí, encharquei o paciente... Às vezes prejudiquei-o. Então, com toda certeza, se você pega, por exemplo, um paciente séptico e não aborda, se esse paciente vai chegar 24 horas depois no regional, que é para onde, né, 95% dos nossos pacientes vão, esse paciente vai chegar num critério de gravidade que, se ele fosse
abordado da forma correta, isso poderia ser evitado. Algo que eu acho muito importante dizer também é que a preocupação da atual presidência do hospital é não faltar médico no pronto-socorro. E, às vezes, é uma leitura que traz muito risco para a população, porque nós não temos no hospital o que a gente chama de terceiro clínico, que é um médico responsável só pela sala vermelha. Né? São 2 médicos na clínica médica que atendem às demandas de urgência da sala vermelha. Em alguns lugares de maior movimento, você tem essa pessoa que tem um pouco mais de experiência, que tem, às vezes, até formação, né, em medicina de emergência, para cuidar desses pacientes. Quando você coloca 2 médicos recém-formados, com pouca bagagem, para atender esses pacientes, sendo que você é o único pronto-socorro da cidade e que os casos graves vão chegar nesse lugar, você tem que se preocupar com isso. Você tem que tentar montar uma escala na qual você tem alguém que tem mais tempo, que já tem mais experiência, com um colega que acabou de formar. Porque se alguma coisa chegar, e vai chegar, é uma cidade de 15 mil habitantes com um pronto-socorro, vai chegar, quem tiver que ir, vai para ali. E o paciente, e essa pessoa não tem olho para isso, né? Nós tivemos um óbito que foi logo após a minha saída, mas de uma paciente por quem eu tinha muito carinho, que era uma paciente que era conhecida na cidade por ser uma paciente que tratava um distúrbio psiquiátrico, que já internou várias vezes. Essa paciente, ela entrou, por exemplo, numa terça-feira, ela ficou na quarta, ela ficou na quinta, e na sexta essa paciente simplesmente parou e morreu. Só que no período de internação dela, a família, eu não sei como, me mandou uma foto por Instagram, eu não tive contato com esses familiares, mas eu tenho um número na minha página de trabalho que é uma secretária quem atende. E aí eles enviaram essas fotos do prontuário da paciente, me parece que eles pediram depois uma cópia no hospital. Essa paciente, ela ficou quase 72 horas no hospital sem um exame. Porque a cada dia quem passa a visita é quem está no plantão, é quem chegou, é o rapaz que formou ontem, e aí oferecem um dinheiro para ele para passar a visita, ele já está no plantão, ele vai e passa. E eu não estou dizendo isso por me considerar melhor do que ninguém, não é, todo mundo formou, todo mundo vai aprender, só que você não pode se eximir da responsabilidade de entender que aquele profissional talvez não seja naquele momento da vida dele o melhor para o hospital. Você não pode achar que quando você tem um paciente grave numa sala de estabilização, doente na psiquiatria, doente na pediatria, e mais 13 pacientes internados no hospital, que quando você tira aquele cara do plantão e coloca lá em cima para passar a visita, você está fazendo bem para a sua população, porque as pessoas morrem. Essa paciente, ela teve várias internações com a gente. E uma doente que tem um problema psiquiátrico, ser internada e morrer sem um exame no hospital, isso é desumano, sabe? As pessoas não têm que passar por isso. Era uma paciente de 56 anos, e assim, ela não era uma doença psiquiátrica só. Essa pessoa, ela tem pneumonia, ela tem asma, ela tem tudo. E aí ela morre sem um exame, né? Então, óbito acontece? Acontece. A gente só não pode hoje afirmar como um caso específico, mas os pacientes pioram porque não tem um laboratório? Pioram. Os pacientes pioram porque não tem uma medicação que deveria ter? Pioram. Nesse caso em específico, doutora? Só um minuto, doutora, a gente vai continuar se ela quiser beber uma água. Obrigada. Tá bom? Depois, então. Obrigada. Não? Tudo bem? Tudo. Nesse caso específico, doutor, dessa paciente que a senhora mencionou, a senhora acha que foi negligência do hospital, da administração do hospital, do médico que estava atuando no plantão?
Olha, eu acho que o hospital, ele sempre é responsável, porque o colega, eu sou muito medrosa, sabe? Se eu achar que eu não posso ir ali, você estuda, você pede ajuda. Então, o colega que acabou de formar, quando ele assume uma visita, entendendo que ele pode lidar com coisas ali que ele não sabe, esse colega já tem que ter muito peito, né? Mas a gente sabe que a gente tem profissionais. Agora, o hospital, achar, não faltou médico na visita, foi o médico que não pediu o exame. Mas aí o hospital não é responsável pelo médico que você contrata para fazer a sua visita? O hospital tem que ter número de óbito, a gente tem livro de óbito, você tem que saber quem morre. Nesses 3 anos em que eu fiquei no hospital, a gente não perdeu nenhuma gestante, a gente não perdeu nenhuma criança, graças a Deus. Mas logo após a minha saída, receberam uma criança de 10 meses ou 1 ano e um pouquinho, uma criança muito pequena. Numa terça-feira, essa criança chegou queimada, né? Acho que o chá caiu na cabeça, no pescoço, no tórax. E aí, na quarta-feira, uma funcionária do hospital falou, olha, desculpa te incomodar, mas sei que você já saiu, mas dá uma olhada nessa criança para mim. Eu falei, tira essa criança daí agora. Essa criança não era para estar aí. A criança perde líquido, essa criança tem que ser transferida. E aí, a enfermeira, né, me parece que colocou no sistema, pediu a vaga, mas essa criança já estava no hospital há mais de 24 horas, sem fazer um exame. E quem que teria que ter colocado o nome dessa criança para solicitar a vaga? Quem pede é o médico, né? O médico ele tem que fazer um relatório solicitando essa vaga e aí a enfermagem, a enfermeira coloca no sistema. E aí a gente tem esses anjos aí, né, que os enfermeiros que às vezes falam, ó, olha aquilo ali, né, dá uma olhada ali, acho que a coisa ali não tá boa não. E aí me parece que alguém no plantão olhou e falou, olha, acho que essa criança não é para estar aqui. E essa criança foi inserida no sistema 00:30 de quarta para quinta-feira, sendo que a criança chegou na terça-feira à noite. Né? Aí o hospital ele não é responsável por isso, porque o médico que passou a visita não pediu. Peraí, né? Existem coparticipações e responsabilidades, mas quem é o profissional que você está contratando? Por que você não tem um pediatra para passar visita ou para olhar essa criança? Porque as pessoas não querem vir trabalhar porque não estão recebendo. Então, isso tem que ter uma responsabilização. Então, perguntas anteriores, a senhora disse que o clínico geral ele pode atender no lugar do pediatra, mas num caso desse era necessário um pediatra. Não era necessário, porque qualquer pessoa ali que tivesse um conhecimento da medicina, da pediatria, ela teria pedido uma vaga para aquela criança. Né? Hoje eu não posso dizer o que fez um colega passar e não pedir um exame, assim como da outra paciente que ficou 3 dias até falecer sem um exame, mas a coisa tem que... Doutora, mas um pediatra teria mais conhecimento de causa naquele momento? Sim, teria. E a senhora mencionou sobre os médicos recém-formados, sobre a dificuldade de contratação aqui no município, né, por conta de falta de pagamento, né? Ao seu ver, a negligência da administração do hospital é contratar recém-formados somente para visita nos quartos ou também para atendimento no pronto-socorro? Para o atendimento no pronto-socorro, eu acho até que não, porque todo pronto-socorro funciona assim. A gente tem mesmo uma contratação maior de quem é recém-formado. Mas para visita, por exemplo, você tem que ter uma galera que tem uma bagagem a mais, porque você vai lidar com tudo. Né? Vai lidar com tudo, tem que conhecer diagnóstico, tem que ter mais tempo. E agora o pronto-socorro até que não. Agora, o que é a minha forma de trabalhar, não quero dizer que isso é certo ou errado, mas a gente tem que ter alguém que é mais experiente com alguém que é recém-formado, porque você não tem um terceiro clínico, você não tem alguém para fazer a sala vermelha. E quando você coloca, tem CRM, entra...
e você não se importa com o tipo de médico que você está no pronto-socorro, se são 2 recém-formados, se não são, você coloca todo mundo em risco, você coloca o profissional que está atendendo, porque é um profissional que não vai ter para onde correr, você coloca a população que está sendo atendida, está todo mundo em risco. Ok. Doutora, em relação à estrutura administrativa da PAMIC, os médicos têm acesso aos relatórios financeiros e prestações de contas? Não, nunca tivemos. Nunca. Nunca. Alguma vez foi solicitado emitir notas fiscais ou recibo de serviços que não foram realizados? Não, para mim não. Também não? Não. Doutora, com a ausência de pagamento, ou melhor, como a ausência de pagamento afeta a sua rotina e a sua dedicação ao hospital? Afetava, na verdade, né? Eu comecei no São Lucas como uma médica plantonista de segunda-feira e depois eu fui assumindo outras coisas, como a visita, né, que eu fazia de segunda a sexta-feira, então eu estava no hospital todos os dias. Eu fazia uma média de 35, 40 horas de trabalho ali por semana. O São Lucas, ele na época da minha saída, ele representava 90% da minha renda. Então, era muita coisa, né? Muita coisa. Eu assumi outros vínculos após sair dali. E isso afeta muito. E assim, quando tudo isso aconteceu, que o meu marido, né, viu, mas você está se envolvendo nisso, você não tem medo de tiro, não? Eu falei, Renata, tudo que a gente tem na vida da gente foi a medicina que deu, sabe? Os meus pais, eles têm até a 4ª série do ensino fundamental. A nossa vida foi em colégio público a vida toda, a gente nunca teve um plano de saúde. Graças a Deus hoje a vida melhorou, né? Mas tudo que a gente tem foi a medicina que deu. E aí você entender que uma população não está tendo acesso ao que ela deveria ter, seja por falta de gestão, seja por outros problemas, isso tem que ser dito. Às vezes a gente leva um tempo para entender as coisas, né? Apesar de ter quase 3 anos no hospital, o meu primeiro ano foi só na segunda-feira, foi só um plantão. No meu segundo ano eu passei a ser 2 dias. A visita mesmo eu assumi no último ano, que foi quando eu passei a passar a maior parte de tempo no hospital. E durante muito tempo, né, quando eu saí, por exemplo, que não receber trouxe naquele mês um problema muito grande para mim financeiro, eu tenho meu marido, que tem a mesma profissão que eu, né? Você vai apertar aqui, a vida ainda não voltou ao que era, vai voltar, com o tempo vai voltar. Mas e o funcionário do hospital que ganha um salário mínimo para estar ali 15 dias no mês não recebeu o 13º? E o funcionário que pediu conta e não conseguiu sacar o fundo de FGTS? Sabe? E o funcionário que sai de casa para dar 12 horas de plantão e que chega no almoço é arroz, feijão e um ovo cozido, né? Isso tem que ser dito, sabe? Então, assim, afeta muito a minha vida não ter recebido, mas eu vou me restabelecer. Agora, quando isso afeta a população que fica sem ter um leito de pronto-socorro do jeito que deveria ter, quando isso afeta uma criança que dá entrada no hospital e que não tem acesso ao que deveria ter, aí algo tem que ser feito.
A senhora ficou 3 anos no hospital, é isso? Perto de 3 anos. Perto de 3 anos. A partir de qual momento a senhora começou a entender essas preocupações que a senhora está tendo hoje? Eu acho que de 1 ano para cá, quando eu assumi a direção técnica e porque até ser diretora técnica, eu não tinha essa leitura, né? Sendo diretora técnica, eu passei a fazer parte de um grupo de WhatsApp, mas isso já nos últimos 4 meses antes da minha saída, que era um grupo junto com a Secretaria de Saúde que regulava as transferências, que regulavam os pedidos de pareceres. E o tempo todo, quando